substituições. Mas lembrando, igual ontem, que a gente precisa de um purê mais seco, né? Por isso, a importância de como cozinhar essa batata. Sempre com a menor quantidade de água possível. Ou assa no forno, ou cozinha no vapor, ou não tem nenhuma outra opção, ela inteira, com a casca íntegra, sem nenhum furinho, sem estar cortada, aí cozinha com ela na água, depois descasca e a massa passa por uma peneira. A batata Asterix, ou até mesmo a batata doce que a gente usou ontem, ela quente, você consegue passar muito bem, assim, muito fácil pela peneira, é bem fácil mesmo. Tá? Então, trabalhem com ela quente. Assim, vocês conseguem um purê que ele fica bem liso, perfeito, e principalmente, ele não fica mole. Você vê que ele tem uma textura bem firme, tá? Porque quanto mais água tiver no purê, mais farinha a gente tem que acrescentar na nossa receita. E isso não vai ficar legal, tá? Porque a gente quer fazer um purê de batata, não é um purê não, desculpa. A gente quer fazer um nhoque de batata, não um nhoque de farinha, tá? Dúvidas também que já mandaram para a gente falando sobre a castanha, tá? Algumas pessoas receberam a castanha portuguesa já descascada, que ela chegou assim para vocês. Só, tá? Ela chegou descascada, só deixa eu acertar um pouquinho, vou deixar aqui na bancada, fica mais fácil para ela ficar paradinha. Essa que já está descascada, não precisa fazer absolutamente nada, é só amassar. Facilitar para amassar, deixa ela quente. Tá? Tudo que tem amido, quando você esquenta, fica mais fácil para amassar. Outras pessoas, vou deixar aqui do lado para mostrar, receberam ela com casca, tá? Então, simplesmente, ela já está pré-cozida, então é só tirar de dentro dessa casquinha. Super fácil, tá? Então, ela tem a casca, essa pelinha sai normal, e aí a gente tem a castanha, tá bom? Algumas pessoas ficaram com dúvida, o que tinha que retirar. Gente, para descascar, é só tirar essa casca maior. Tem segredo, não tem muitas dificuldades, tá? A castanha portuguesa, ela é um pouco mais seca, então para passar pela peneira, às vezes pode ter um pouquinho de dificuldade, mas você amassando bem, quebrando os pedacinhos, não tem problema nenhum, tá? Como a gente avisou ontem e estava lá nas instruções para vocês, eu já deixei adiantado aqui os 2 purês bases que a gente vai usar, tá? Que a gente vai fazer um nhoque de batata com castanha na massa. Então, eu tô com a batata amassada e eu tô com a castanha também amassada. Os dois meio quase como uma farinha de castanhas e o purê de batata. Tudo bem sequinho, tá? Isso é muito importante. A bancada. A gente vai primeiro começar num bowl, depois a gente vai para a bancada. Lembrando que a bancada tem que estar limpa, passa álcool, limpa tudo certinho. Então, eu vou começar misturando a batata com as castanhas já amassadas, quase que vira uma farofa mesmo de castanha. Aqui. E aí a gente vai primeiro amassar para isso aqui ficar mais uniforme, tá? Incorporar e virar quase como uma base única. A partir dessa base única, a gente consegue depois ajustar tempero e textura, tá bom? Essa receita é um pouco diferente de algumas receitas que vão ovos. Algumas receitas de nhoque vai o ovo, tá? Então, quanto mais líquido eu acrescentar, mais farinha eu tenho que pôr no final. Então, a gente precisa, na hora de querer mudar um pouquinho a receita, só pensar nisso. Se eu estou acrescentando alguma coisa seca, eu coloco menos farinha, né? Então, aqui eu estou acrescentando já uma farinha de amêndoas. Se eu estou acrescentando algo líquido, eu quero fazer um nhoque com espinafre. Ele vai estar mais úmido, ele vai estar líquido. Então, aí eu vou precisar colocar um pouquinho mais de farinha na proporção, tá? Ó, você vê que eu já tenho quase que ela se junta sozinha. Eu quase não vou precisar acrescentar muito trigo. E a ideia justamente é essa, tá? Você vê que ela já forma um bolinho. Acrescentar o mínimo de trigo possível na minha receita. Na própria massa, a gente já vai acrescentar um pouco da noz moscada. Noz moscada, gente, pode ir aos poucos e vai colocando de acordo com o que você gosta. Tem que ser sutil. Se eu colocar muita noz moscada, ela vai roubar um pouco o sabor adocicado que a castanha portuguesa tem. Então, vai colocando bem aos poucos, tá? Bem devagarzinho. Quem gosta mais, coloca. Quem
não gosta, assim, não dá muito certo, então coloca bem pouquinho, bem sutil mesmo. Mistura bem. Vou acrescentar já um pouco de sal, mas lembrando que eu vou cozinhar esse nhoque na água com sal, eu vou finalizar ele com o queijo fontina, que também já tem sal, então eu não posso salgar demais a minha massa, eu tenho que tomar esse cuidado. Então aqui eu vou colocar só um saquinho de sal mesmo, que é 1 grama, para essa quantidade. E agora a gente vai começar já a acrescentar o trigo, tá bom? Ah, uma coisa que quem puder, já coloca uma panela com água para ferver no fogão, para dar tempo de, enquanto a gente está produzindo a massa, a água vai esquentando, depois a gente já cozinha o nosso nhoque, tá? Começar a acrescentar um pouquinho a farinha de trigo. Quantidade de farinha de trigo. Não dá para passar uma quantidade fixa específica sempre, porque isso vai depender da umidade que está a sua batata, da umidade que está a castanha. Então, a gente vai colocar a farinha aos poucos, e é bem aos poucos mesmo. O ideal é a gente trabalhar em torno de 30% de farinha de trigo em relação ao peso dessa massa inicial que a gente fez, né? Que é a massa de batata com as castanhas. Então, 30% no máximo de farinha de trigo a gente vai acrescentar nessa massa. Então, a gente coloca um pouco e vai incorporando. Voa um pouco de farinha aqui para tudo quanto é lado. Quem preferir pode trabalhar na bancada. Eu prefiro trabalhar na bancada. Agora mais para o final. Quem não gosta muito, pode trabalhar no bowl mesmo, tá? Ao contrário de ontem, a gente não pode sovar. Eu não quero desenvolver o glúten. Eu quero desenvolver uma massa o mínimo sovada possível. Tá? Então, aqui eu vou começar a fazer esses pequenos testes. Olha, ainda está quebrando um pouco, então eu vou colocar mais um pouco de trigo. E aí eu vou fazendo isso bem aos poucos, tá? Vou juntando tudo. Com essa massa de castanha, você pode inclusive fazer ela recheada se você quiser. Tá? Então é só depois pensar num recheio que também seja mais sutil. Uma dica bem legal é trabalhar com alguma coisa mais adocicada, porque aí eu tenho esse doce suave da castanha com o queijo salgado na finalização, então um recheio levemente adocicado fica super legal. Para também ficar um pouco diferente desses recheios que normalmente a gente sempre vê, ou só queijo, ou só carne, né? Massa, normalmente a gente só vê mais esse tipo de recheio. Então fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Vocês estão vendo que eu não estou sovando, né? Eu vou juntando, aperto, junto de novo. Eu não estico igual ontem. Ontem eu fazia este movimento, né, de esticar. Hoje não, é só de apertar mesmo. Ainda vou precisar de um pouquinho mais de trigo, para dar um pouquinho mais de consistência. Tudo certo aí com as de vocês? Vocês estão conseguindo acompanhar? Estão fazendo junto? Quero ir vendo, eu quero ver as fotos de hoje também, porque ficou muito legal as fotos que vocês mandaram ontem, tá? Hoje eu quero ver os pratos todos lindos, maravilhosos, que a gente vai fazer junto. E aqui eu vou juntando, juntando, juntando tudo. Quando que eu sei que isso aqui tá bom, para não ter erro nenhum? Eu vou, quando eu conseguir moldar no formato que eu quiser, tá? Pode ser uma bolinha, né? Pode ser alguma coisa assim. Vou colocar para cozinhar e ele não pode desmanchar, tá? Se ele desmanchar, é que está faltando trigo. Então, eu preciso dar mais consistência, eu preciso dar um pouquinho mais de farinha nessa massa. Antes de você moldar todo o seu nhoque, faz um teste. Porque às vezes acontece, você molda todo o seu nhoque, aí quando você vai cozinhar, desmancha. Aí você tem que juntar tudo, acertar o ponto da massa, para moldar de novo, para colocar para cozinhar, tá? Então, é sempre bom a gente tomar esse cuidado. Eu vou fazer uma bolinha para fazer o nosso teste. Já estou com uma água aquecida aqui, só vou aumentar um pouco o fogo. Opa, aí tá certo. E vou deixar ele aqui cozinhar. Só para fazer o teste mesmo, para ver se ele não vai desmanchar, tá? Ainda não coloquei sal na minha água de cozimento, tá só água pura mesmo. Eu gosto de dividir em partes menores a massa quando eu estou trabalhando, principalmente na hora de moldar. Então, limpo minha área de trabalho e vou começar a moldar. O formato mais tradicional que a gente encontra
Começar a fazer como se fosse uma minhoquinha, corto em pedacinhos pequenos, e aí eu uso essa tábua, que é uma tábua de madeira cheia de ranhuras, né? Esse daqui é um instrumento que chama riga nhoque, que é para dar o formato, tanto aquele formato mais ovalado com algumas ranhuras, que aí é para ajudar até mesmo a dar mais textura e segurar um molho, tá? Ele é todo cheio de, como se fosse uns degrauzinhos aqui que vai dar uma marcadinha na massa. Se não tiver isso, não tem problema, gente. Não precisa, não deixem de fazer as receitas por causa disso. Isso aqui é um detalhe, é uma curiosidade que a gente traz para vocês saberem que existe um utensílio italiano específico para quando for dar aquele formato do nhoque, tá? Mary, só olha lá para mim, tá? Você já subiu, por favor? A Mary está me ajudando hoje. Ela está aqui. E subiu, desmanchou ou manteve o formato? Manteve o formato, então pronto, tá? Só fica isso, paradinho ali. Só põe ali para eles verem isso. Deixa paradinho aí em cima para eles conseguirem ver. Tá vendo, ó? A bolinha subiu, cozinhou, manteve o formato, então eu sei que o ponto da minha massa já tá bom. Tá? Então agora a gente vai começar a moldar essa massa. Formato. Pode ser bolinha, pode ser quadradinho. Teve uma vez um evento que eu cismei e fiz tudo quadrado, que eu achei que ia ficar legal, então eu fiquei fazendo formatos diferentes na mão. Eu quero fazer essas ranhuras, né? E eu não tenho essa tabuinha de madeira. Você pode fazer isso com um garfo, que você consegue marcar também, tá? Ou pode só fazer, ó, tá vendo? Eu posso fazer quadradinho. Gente, a imaginação que você tiver, o que você achar que vai ficar legal, você consegue fazer. Essa massa de castanha é uma massa que você consegue dar um formato e ela fica muito bem, tá? É bem tranquilo de você fazer. Tá? Então, eu posso fazer bolinha e ela dá tranquilamente, tá vendo? O único cuidado que eu tenho que ter, na verdade, é eu fazer todos mais ou menos do mesmo tamanho, para quando cozinhar, eles cozinharem no mesmo tempo, para não ter diferença no ponto de cocção. É só isso. Pedi para a Mary me ajudar a ir moldando, aqui fazendo vários formatinhos. Vamos fazer bolinhas? Gente, alguma dúvida? Tudo certo aí com o de vocês? Está dando certo a massa? Lembra de fazer um testezinho antes, para quando for cozinhar, você já sabe que não vai desmontar, tá? Aqui a gente vai fazer bolinha, mas vocês podem fazer o formato que vocês quiserem. Bolinha igual brigadeiro mesmo. Isso. Ó, vou fazer várias bolinhas. Essa massa é um pouquinho mais seca do que aquela tradicional que a gente está, normalmente algumas pessoas estão acostumadas, né? Que faz aquela minhoca enorme e depois vem cortando. Você também consegue fazer, mas ela quebra com um pouquinho mais de facilidade. E eu acho também fazer uns formatos diferentes, querendo ou não, traz um diferencial para o prato de vocês, né? Eu acho que vai ficar super bonitinho a gente conseguir fazer tudo dessa forma. Dúvidas, crianças? Estão conseguindo acompanhar direitinho? Para finalizar, como é que a gente vai fazer a finalização desse nosso prato? A gente vai saltear no azeite e vai finalizar depois com o queijo fontina. O queijo fontina, ele é um queijo típico italiano. Ele é um queijo do norte da Itália, tá? Então, ele é bem tradicional. Então, a gente pode substituir ele por outros queijos que tem na região, ou que vocês têm em casa, ou que vocês gostem, tá? Porque, às vezes, não é porque a gente não tem um queijo específico que a gente não vai conseguir fazer, tá bom? No caso, a gente está seguindo uma tradição, está fazendo com queijo fontina, castanha portuguesa e tudo mais, tá? Só para a gente recapitular, então, como é que a gente chegou aqui na massa até agora, tá? A gente fez um purê de batata, a gente cozinhou essa batata com o mínimo de água possível, assou no forno, até mesmo micro-ondas dá para fazer, cozinhar no vapor, sem problema nenhum. Cozinhei minha batata, amassei, fiz um purê bem sequinho. A castanha portuguesa, cozinhei minha castanha portuguesa, amassei ela, pode ser com garfo ou com espremedor, porque ela é um pouquinho mais complicada de passar na peneira. Deixo ela como se fosse uma farinha de castanha. Misturei os dois, a farinha de castanha com o purê,
E aí eu comecei a acrescentar os temperos, né? Então eu acrescentei um pouquinho de sal, acrescentei um pouco de noz moscada, e aí por último a gente colocou a farinha de trigo até dar o ponto, tá? É um ponto que eu consiga moldar, dar o formato que eu quiser, e ela não gruda nem na minha mão, nem na bancada, tá? O ideal, pouca farinha de trigo, né? Sempre, sempre, sempre tentar colocar o mínimo de farinha de trigo possível. Porque quanto mais farinha de trigo eu coloco na minha receita, mais eu estou diluindo o sabor das coisas que eu estou usando. Então, eu estou usando castanha portuguesa e batata. Se eu colocar muita farinha de trigo, eu vou diminuir essa proporção da batata e da castanha portuguesa, eu vou diminuir o sabor delas na minha receita. Então, quanto menos farinha de trigo, melhor. Sempre tem isso na cabeça quando vocês estiverem fazendo algum nhoque de batata, algum nhoque de alguma raiz, tá? Quem achar essa batata que a gente usou ontem e fizer um nhoque, fica com uma cor maravilhosa. Dá super certo fazer nhoque de batata doce, dá um ponto muito legal, é super fácil de trabalhar, nem vai precisar acrescentar tanta farinha de trigo, e aí a gente consegue fazer. E é uma boa alternativa para quem está procurando aí, às vezes, um tipo de tubérculo, um carboidrato que tenha um baixo índice glicêmico, a batata doce é uma ótima alternativa. Então, quem precisar aí, às vezes, está num lado mais fitness, ou tem alguém da família que precisa dar uma controlada aí, às vezes, na quantidade de açúcar, no índice glicêmico, batata doce é excelente, você consegue fazer um nhoque maravilhoso, tá bom? Aqui a gente já tem algumas, eu já vou cozinhando, enquanto você vai terminando para mim, Mary? Só vamos mostrar aqui nessa tabuinha aqui, que é bem legal. Só dá o zoom aqui para mim na tabuinha, por favor. Isso, tá? Ela basicamente serve para a gente marcar o nhoque, tá? E aí eu passo aqui, ficam umas marquinhas, como se fosse uma ranhura. Acho que dá para ver, né, na luz, assim. Tá vendo? Ficam umas ranhuras. Então, ela tem a função tanto de ajudar a agregar mais molho, segurar um pouco mais o molho, né, no nhoque, quanto a questão estética também. Então, eu sempre vou ter um lado com um buraquinho, que é do dedo que eu passei assim, e o outro lado com as ranhuras, e ficou marcadinha. Tá bom? É assim que a gente usa esse rig nhoque. Existem outros utensílios, tá? Mas a maioria tem esse mesmo princípio, inclusive para fazer outros tipos de massa. Massa de macarrão, por exemplo, alguns eles fazem como se fosse um pene, aí marcando também nessas ranhuras, tá? É super, super bacana. A gente encontra em algumas casas específicas de cozinha. Difícil encontrar em casa profissional de cozinha, porque é de madeira, e aí madeira aqui a gente é meio proibido de usar, entre aspas, né? A Anvisa só dá alguns descontos quando é algum utensílio específico de alguma receita cultural específica que a gente está fazendo, tá? Então, a gente ainda consegue algumas liberações de utensílios de madeira por causa disso, porque é cultural daquela receita, né, do país, da Itália, da tradição, tá bom? Vamos lá para a nossa panela para a gente cozinhar, enquanto a Mary vai fazendo as bolinhas ali para mim, tá? Aqui eu já tenho uma água aquecida. Eu preciso acrescentar sal na água, tá? Eu, particularmente, sempre gosto de usar sal grosso, tá? Então, eu vou colocar uma quantidade, um punhado de sal grosso na água. Por que eu gosto de usar o sal grosso? Porque o sal grosso, ele é um sal mais limpo do que o sal refinado tradicional, tá? Então, é mais por preferência minha, tá? Quantidade de sal na água, ela não pode ser só uma pitadinha, só um pouquinho. Tem que ser uma quantidade bacana de sal, tá? Então, tem que ser uma quantidade que eu sinta a água salgada. Os italianos até falam e brincam que tem que ser salgada como a água do mar, tá? Então, não é só aquele pouquinho, normalmente, que às vezes a gente põe. Tem que ter uma quantidade aí para eu sentir uma água salgada. Não é aquela coisa absurda que você vai comer e vai desidratar na hora, mas você precisa sentir esse salgado. Outra dúvida também que muita gente me pergunta: coloca óleo ou não coloca óleo na panela com a água para cozinhar, tá? Não coloca, porque não vai fazer diferença, só vai fazer você gastar óleo e ainda ficar jogando óleo pelo encanamento, que não é legal. Por quê? Imagina que a gente está com a nossa panela aqui, né? Eu enchi ela de água. Aí eu coloco a água, eu vou jogar o óleo vai ficar aqui em cima, porque a água e óleo não mistura. Eu vou colocar o nhoque para cozinhar, o nhoque vai ficar onde? Aqui embaixo na água.
Então, não vai adiantar, não vai fazer nada, tá? Então, água e sal. Tanto para nhoque quanto para macarrão, essa regra também. O que vai diferenciar, né, se eu vou cozinhar a minha massa, cozinhar o meu macarrão, cozinhar o meu nhoque vai grudar tudo. É a quantidade de água. Eu não posso cozinhar muita massa em pouca água. Aí sim ela gruda, tá bom? Então ali eu vou começar a colocar alguns para cozinhar. A água já está quente e já está salgada. Quando vocês forem colocar o nhoque para cozinhar, pelo amor de Deus, não vai pegar as bolinhas e ficar jogando assim, que vai começar a espirrar água quente na mão de vocês. Então, até mesmo com a ajuda de uma escumadeira, pega uma quantidade, coloca, espalha, e aí a gente vai deixar cozinhar. Não precisa ficar mexendo, não precisa ficar cutucando o nhoque, deixa ele lá. Quando ele estiver pronto, ele vai subir sozinho. Também não enche demais a panela, porque aí pode acontecer sim deles começarem a grudar, porque a panela está muito cheia. Então tem que tomar esse cuidado, tá bom? Aqui ele vai começar a cozinhar. Enquanto ele vai cozinhando, eu vou começar a aquecer a minha sotese. Opa. Aí, acender aqui o fogão, porque a pessoa está brigando com o fogão. Tá? Deixar esquentar aqui um pouquinho a minha frigideira, a sotese, a panela que vocês tiverem aí, para a gente conseguir fazendo juntos. Tá? A gente vai finalizar com azeite, erva, e aí sim a gente vai colocar o queijo. Cuidados que eu tenho que ter nessa hora. Primeiro, não deixar queimar o azeite, né? Pode ser manteiga também. É que a gente mandou o azeite para vocês por questão do transporte, armazenamento e tudo mais, tá? Mas no dia que vocês forem fazer essa receita de novo, pode colocar manteiga também, não tem problema. Ou façam essa mistura de manteiga e azeite, né, para o ponto de queima ficar um pouquinho mais alto, para demorar um pouquinho mais para queimar. Então, eu vou colocar o azeite, colocar depois o nhoque cozido, eu tiro da panela e coloco direto aqui na sotese, por isso que eu estou trabalhando pertinho uma panela da outra, porque eu vou fazer dessa forma. Uma coisa muito importante, o queijo. Eu não posso deixar o queijo, eu vou colocar o queijo junto com o meu nhoque. Não posso deixar ele lá na panela, porque senão ele vai começar a esquentar demais e aí ele vai começar a soltar a gordura do queijo. Já aconteceu de vocês, às vezes, for fazer um lanche, pegar um pedaço de queijo e colocar na chapa? Começa a soltar toda uma gordura, tá? E aí, isso é o que eu não quero que aconteça aqui. Porque aí não vai dar uma estética bonita no nosso prato, vai mudar a textura do queijo, ele fica mais borrachudo, entre aspas. Obrigada, Marcos. Tá? Então, o único cuidado que a gente tem que ter quando a gente trabalha ou com queijo direto, ou molho que tem muito queijo, molho que tem muita gordura. Então, às vezes eu faço, por exemplo, um molho branco e coloco bastante queijo para finalizar. Fica super gostoso, é ótimo, é maravilhoso, daria super certo com essa nossa receita. Mas eu não posso ferver esse molho demais, não posso esquentar isso demais, porque talha, começa a separar essa gordura do queijo, então não fica legal, tá? Ó, o nhoque está começando a subir aqui na nossa panela, tá vendo? Ó, vocês conseguem ver, né? Ele já na superfície. Então, na minha panela, na minha sotese quente, já vou colocar o azeite, vou tirar o nhoque e vou colocar direto aqui. Eu preciso dessa água que vem junto com ele, tá? Então, assim, não tem problema vir um pouco de água do cozimento junto aqui na sotese. Não tem menor problema. E vocês viram que cozinha super rápido. É um prato que dá pra gente fazer, assim, quase que a la minuta aqui para todo mundo. Coloquei. Vou dar uma misturadinha. Eu tô no fogo alto porque eu quero dar uma leve tostada nesse nhoque. Eu quero que ele dê uma tostadinha, uma queimadinha. Aí, deixa eu desligar aqui. Tá vendo, ó? Vê que ele vai começar a dar essa tostadinha. Essa é a ideia que eu quero, tá? Já posso acrescentar o manjericão, para dar um pouquinho mais de perfume. Pode ser qualquer outra erva fresca que você tiver
tá bom? É que, novamente, por questão da gente montar o box para mandar para vocês, se a gente colocasse alguma erva fresca, ela não ia chegar fresca aí para vocês. Então, a gente deixou dessa forma. Tá? Ó, você vê que ele começou a dar essa tostadinha. Agora, entra uma questão um pouco de gosto pessoal. Ah, tem pergunta. A Patrícia está perguntando, deixa eu colocar aqui do lado, porque senão, né, a gente pode queimar. A massa ficou bem escura. É isso mesmo, tá? Ela fica escura por causa da castanha. É normal, tá? E é bacana, é justamente isso que a gente quer. Por isso que a gente não fez uma receita que tem um molho muito escuro ou pesado, por exemplo, um molho de tomate ou um bechamel, porque a gente quer que apareça a cor do nhoque diferente. Tá? Eu afastei aqui do fogo, porque essa panela é grossa e ela esquenta bastante. Isso é gosto pessoal, tá? Eu gosto de pegar, ralar fino esse queijo, para eu conseguir incorporar e depois ralar mais um pouco no prato. Tem algumas pessoas que gostam de cortar pedacinhos do queijo para misturar aqui na panela e fazer aqueles fios, aquele puxa. Aí vai um pouco do que você acha que vai ficar legal na finalização, tá bom? Eu vou ralar um pouquinho aqui com um ralador. Eu gosto muito de queijo, então eu vou colocar bastante queijo, porque é uma coisa que eu gosto muito. Tá, vou dar essa mexida, tá, porque eu quero envolver todo o meu nhoque com esse queijo aqui. E aí ele bem quente, eu deixei um pratinho aqui separado, vou colocar aqui no meio. Vou colocar aqui no prato, que aí agora eu vou colocar mais queijo ainda por cima. Isso, umas bolinhas. Bota aqui. Vou colocar mais queijo. Por isso que eu gosto dele ralar ele fininho, porque ele quase que já vai derretendo com o próprio calor do nhoque e vai incorporando em tudo. E aí eu vou pegar um pouquinho, tá? E a Mary separou lá para mim. Pega o azeite para mim, por favor. Vou colocar um fiozinho de azeite aqui, obrigada. É que a Mary tá numa eficiência, ela sumiu com as coisas aqui rápido, com a minha bagunça. Fazer um fiozinho de azeite aqui só para dar um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais de perfume, tá? Isso é um ótimo exemplo de uma entrada para um jantar bacana, ou às vezes um evento, vocês podem colocar no ramecan pequenininho, servir umas 2, 3 bolinhas, é sensacional. Então dá um resultado surpreendente. Vocês viram que é muito rápido de fazer. Estou vendo que tem algumas pessoas já finalizando. A Karina já finalizou. Arrasou, Karina. Eu quero ver a foto e eu quero depois que vocês falam como é que ficou de vocês, hein? Até agora eu só vi da Karina que arrasou ali no prato dela. Ai, gente, hoje eu vou comer. Porque ontem, ó, a Patrícia também já finalizou dela. Viu? É uma receita rápida que, assim, vocês podem guardar a massa já pronta, tá? Ou cozinha a massa, né? Faça a bolinha do nhoque, cozinho ela. E aí eu posso até guardar ela na geladeira. Uns 2, 3 dias na geladeira fica ótimo, tá bom? Tem mais perguntas, gente? Vocês ficaram com alguma dúvida de alguma etapa? Vocês gostaram? Ficou muito bom, hein? Nossa Senhora. Eu sei que eu sou um pouco suspeita para falar, porque eu gosto de comer muito. Quem já teve aula comigo, sabe? Eu gosto muito de comer. Depois eu quero que vocês falem de vocês, tá? Como é que ficou o sabor. Vocês conseguem perceber esse sabor meio adocicado da castanha com o salgadinho do queijo? Maravilhoso. Esse prato já é meu. E os demais ali depois a gente vai cozinhar, porque eu sei que tem gente de olho aqui. Tá? Gente, agora, hein? A gente nem vai ter um intervalo, gente. Só vou tirar aqui as coisas que eu usei e o Fábio já vai vir para a gente fazer. Ele vai fazer um bombom com recheio de brigadeiro com damasco.
Eu já vi um pré-preparo aqui, que eu já sei que eu vou querer comer, então eu já estou aqui, ao vivo, pedindo o meu para garantir um para mim, tá? Que é esse segundo kit que veio para a aula de hoje de vocês. Hoje a gente vai fazer 2 receitas. Então, assim, são 2 receitas que têm uma estética muito legal, que tem um diferencial muito legal também na hora de fazer, né? Então, vocês viram que não é um nhoque simples de batata que a gente encontra em qualquer lugar. Dá pra ver? Chegar a ler o nome, porque a letra é muito pequena, gente. A Rose também já fez. Tá bonito, hein? Gente, vocês estão arrasando. Titia tá muito orgulhosa de vocês. Estaria mais orgulhosa ainda se eu estivesse comendo o que vocês estão fazendo. Mas eu tenho certeza que ficou muito bom. E o Fábio, depois, ele já vai vir aqui para fazer esse bombom, tá? Por que a gente fez essas 2 receitas hoje? Para vocês verem que com poucos ingredientes, usando uma técnica adequada, explicando bem o passo a passo, vocês conseguem fazer pratos melhores de que muitos restaurantes que a gente vai por aí e paga caro ainda por cima. O nhoque, quando a gente às vezes vai em algum restaurante e pede nhoque, tem uns que são só farinha, não é legal. Então, fazer um nhoque já... Esquece a castanha, que já é um diferencial. Fazer um nhoque de batata bom já é um super diferencial. Fazer um nhoque de castanha já é um diferencial maior ainda, e vocês virem que é algo simples. Eu não tenho castanha de portuguesa, não está na época, é um pouquinho mais difícil de achar. Pode substituir por qualquer outra castanha que vocês tiverem. Então pode ser amêndoa, farinha de amêndoas, nozes, né? Tosta as nozes, tritura, faz uma farinha de nozes, castanha do Pará, amendoim, castanha de caju. Todas essas farinhas, essas oleaginosas, a gente consegue fazer e incorporar na receita da mesma forma que a gente fez com a castanha portuguesa. Porque quando é época de castanha portuguesa, ela fica num preço super acessível, é super bacana. Só que tem uma parte do ano que ela some praticamente do mercado, né? Então, dá para fazer essa substituição tranquilamente. Aí, só dando aquele toque. Tá? Se eu for acrescentar uma outra farinha, eu praticamente não vou ter que mudar na proporção. Essas outras farinhas, essas farinhas de castanha de caju, castanha do Pará, o que for. Se eu for acrescentar alguma coisa que tem um pouquinho mais de líquido, por exemplo, eu vou fazer um nhoque de batata com espinafre. Aí eu vou ter que aumentar um pouquinho a quantidade de farinha, porque eu estou acrescentando algo com mais umidade. Só isso. Tá? É só isso que vocês têm que ajustar. Entendendo esse ponto da massa, não tem problema nenhum, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, manda pra gente, escreve. Quero ver as fotos dos pratos, igual de ontem, ficaram lindos, tá? Então, quero ver os nhoques de todo mundo aí. Dona Marielle, não suma, que eu vou comer isso aí daqui a pouco. E lembrando que a aula está sendo gravada e depois ela vai lá para o YouTube. Caso tenha alguma dúvida de algum ponto, né, tenha dúvida de algum passo, ou teve algo que não entendeu direito, quando terminar a gravação, ela vai lá depois para o YouTube para vocês tirarem as dúvidas. Fábio já está vindo. Vou tirar minha bagunça. Vou embora com meu prato de nhoque super feliz. E eu quero ver o de vocês depois. Tá bom, Fábio? Muito bem. Fica à vontade, a aula é sua. Alô? Ligou? Ligou? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos preparar. Eu fiquei com vontade de comer e a Mari nem me ofereceu o nhoque. Eu vou fazer aqui, vou finalizar os outros. Então tá, então depois da aula a gente come. Exato. Pessoal, vamos lá. Então o Yuri pediu para nós prepararmos para vocês algumas receitas que fazem parte do conteúdo da aula com algum diferencial. Eu montei então um bombom para vocês e nós vamos fazer desde o início. A receita, é um brigadeiro, vocês vão perceber, não tem manteiga. Como que faz um brigadeiro sem manteiga? Mas nós colocamos chocolate que tem a gordura e é até mais fácil para modelar, para moldar, antes de banharmos no chocolate. E aí eu vou passar para vocês as técnicas de como nós derretermos o chocolate, como temperar o chocolate. Existem várias técnicas, algumas mais fáceis, outras mais complexas e mais antigas, que alguns confeiteiros insistem ainda em usar, porque é de regra, que é na pedra, no mármore, tá? Mas hoje em dia a gente vai pela praticidade. E pela praticidade é mais fácil pela semeadura, que depois eu vou explicar para vocês como que é. Então a nossa aula é bem tranquila. Vou dar um tempinho para vocês. Só me deem um toque depois, para saber se já estão com os ingredientes, para que possamos começar.
Já está tudo separadinho aqui. Leite condensado. Eu achei bem interessante que eu estava vendo que a Leite Moça lançou o leite condensado semi-desnatado, não é desnatado. Não provei ainda, até comprei, mas ainda não provei. Não sei se é legal, depois podemos até trocar uma ideia sobre isso aí. Eu acho que é bem interessante também. Porque muitas pessoas deixam de fazer algumas receitas pelo teor de tudo que tem aqui dentro dessa lata, né? Então, já que lançaram um semi-desnatado, acho que é bem interessante a gente provar. Bom, podemos começar? Tá tudo ok aí com todos? Então, vamos lá. Materiais que nós vamos utilizar para fazer esse bombom. Então, aqui estão os ingredientes do bombom, que é basicamente um brigadeiro, que é o leite condensado, creme de leite UHT, que está tudo aí separadinho para vocês. Caso queiram reproduzir depois e não tenham HT, pode ser creme de leite fresco, pode ser também sem problema nenhum. E 50 gramas do chocolate, do mesmo que nós vamos banhar depois. Posso substituir esse chocolate por chocolate meio amargo, chocolate ao leite? O que vocês quiserem, tá? Nós colocamos aqui o branco para que ele fique mais requintado. Esse bombom ele é muito bonitinho, até para servir em festas, é bem interessante. Mas vocês podem fazer, mesmo ele sendo branco, vocês podem fazer. Como é damasco, eu não posso colocar cacau na massa. Então a massa é branca com damasco banhado no chocolate. Mas o banho depois você pode fazer com chocolate meio amargo, chocolate ao leite, o que vocês quiserem, tá? Então basicamente aqui os ingredientes. Damasco já picado, tá? Bem picadinho. Se quiserem ainda fazer um purê do damasco, como nós fazemos aqui em sala de aula na confeitaria clássica, nós fazemos um recheio que é com damasco, a gente deixa ele com água, aqui o fogo bem baixinho, um pouquinho, e vai ficar mais molinho, aí você processa, passa no mixer e coloca nesse brigadeiro, ele vai ficar mais dissolvido, vai ficar bem legal. Eu prefiro deixar assim para sentir os pedacinhos do damasco. Pode substituir depois o damasco por alguma outra fruta seca? Pode. Ameixa, figo, o que vocês quiserem de fruta seca vocês podem colocar. Tá? Ou ainda, se quiserem, pode colocar castanhas, nozes, o que vocês quiserem, uva passas, tá? É bem versátil esse brigadeiro. Então nós vamos colocar, vou pedir para a Mary me ajudar aqui, Mary. Nós vamos começar, enquanto isso eu vou explicando para ele de chocolate, enquanto você vai preparando aqui. Pode ser, Mary? Legal. Isso pode acontecer, tá? De quebrar o lacre, aí a gente tem que pegar e tirar com a faca aqui, ó. Com cuidado, ela já abriu, a gente só faz isso aqui. Vamos deixar desligado primeiro, Mary? Pessoal, sempre, para colocar os ingredientes na panela para preparar um brigadeiro, coloquem todos os ingredientes, só depois iniciem a cocção. E sempre fogo bem baixo. Lembra quando eu falo para vocês, lá em confeitaria? Confeitaria sempre fogo baixo, nunca chama alta, tá? Qualquer produção que vocês façam. Então vamos colocar tudo aqui dentro. Vou pegar uma colher ali, Mary, para você... Já pegou? Então nós vamos colocar tudo ali. Creme de leite, chocolate e damasco. E aí nós vamos mexer até o ponto de brigadeiro. Aí eu vou mostrar para vocês o ponto, tá? Raspa bem a lata, porque não é barato isso aí. Vamos lá, já tem gente acompanhando lá? Quem está acompanhando? Rosineide, a Karina... Oi? Pode colocar o creme de leite também. Tem mais pessoas, não sei se todos estão fazendo, tem bastante gente acompanhando, mas fazendo, produzindo junto, nós estamos vendo ali, são as duas. Pelo menos que eu enxergo aqui. Tem mais, Yuri? Eu não sei se você consegue ver aí também. Não? E o chocolate. Pessoal, o chocolate pode ser a marca que você quiser, fracionado, o que você quiser para banhar e para fazer, tá? Não precisa necessariamente ser o chocolate nobre, tá? Então vamos lá, vamos repetir o que vai aqui na panela agora. Leite condensado, creme de leite, o damasco picado e o chocolate, tá? Caso não estejam acompanhando, esteja meio rápido, deem um toque aí que eu vou mais devagar, tá, pessoal? Chocolate 50 gramas, não é todo aquele chocolate do box, tá? Porque nós vamos utilizar o chocolate para vocês banharem também depois os bombons. Então, aqui na panela do brigadeiro, 50 gramas. Lembrando, pessoal, sempre que for fazer brigadeiro, mexendo sem parar e no fogo baixo, tá? Então, fazendo movimentos circulares aqui, sempre, às vezes, mexendo ao contrário, para que não grude na panela. Caso aconteça de grudar na lateral da panela ou no fundo,
não tire aquele excesso, porque o teu brigadeiro vai ficar com gosto de queimado, tá? Normalmente, quando acontece isso, a gente para a cocção e troca-se de panela, se queimar muito. Se for um pouquinho, não tem problema, mas queimar muito, tira, troca de panela, tá? Tem esse fogão, tá, acho que tá, não acendeu tudo, Mary, tá sem... Dá uma sopradinha aí, tira a panela. Isso. E é uma sobremesa rápida, é um doce rápido para se preparar, porque o pão de brigadeiro é rapidinho, ele chega, tá? 5, 7 minutos ele já chegou ao ponto de brigadeiro. Qual o ponto desse brigadeiro? Não é brigadeiro de colher, tá? Nós precisamos de um brigadeiro para modelar, porque ele vai se tornar um bombom. Então é aquele ponto firme mesmo para modelar como se fosse fazer os docinhos, mas nós vamos mostrar aqui para vocês, tá? Enquanto a Mary mexe aqui o brigadeiro, eu vou falar para vocês um pouquinho do chocolate. Então aqui nós temos, só vou explicar, não precisem se atrapalhar aí não e voltar mexendo no chocolate. Vai fazendo brigadeiro, só vai ouvindo sobre o chocolate. Nós vamos pegar esse chocolate branco, os 250 gramas que sobraram, e nós vamos derretê-lo. Chocolate para derreter ou em banho-maria sem contato com o fundo da panela, não pode ter o contato da água aqui, ou micro-ondas. Micro-ondas sempre de 30 em 30 segundos. Nós não podemos, por mais que esteja em alguma receita que vocês olharem, derreter o chocolate por 1 minuto e meio. Não pode se colocar 1 minuto e meio, tem que ser de 30 em 30 segundos. Se nós colocarmos direto 1 minuto e meio, nós vamos queimar o nosso chocolate, ele vai saturar. E aí nós não conseguimos utilizar mais para banhar nenhum bombom ou trufa. Nós conseguimos até utilizar o chocolate, se não tiver muito queimado, para fazer um recheio de bolo ou recheio de uma trufa, mas a casca não. Para trabalhar com chocolate é muito específico, tem que atingir a temperatura que pede. Cada, como que fala lá, o fornecedor de chocolate, cada indústria coloca atrás a orientação. Alguns pedem que chegue até 45, eu ia falar produtor de chocolate. Imagine se o produtor está preocupado em quantos graus nós vamos chegar. Cada fornecedor coloca atrás da embalagem quantos graus nós temos que levar o chocolate, 40 graus, 45. E é bem interessante salientar que cada chocolate ao leite, chocolate meio amargo, chocolate branco, cada um tem uma curva, tem uma temperatura para que nós atinjamos. Então, chocolate branco, nós vamos chegar até 39, 40 graus, para derreter no micro-ondas, de 30 em 30 segundos. A cada 30 segundos eu tiro do micro-ondas e vou mexendo, tá? Porque o micro-ondas, as ondas dele, ele vai só na lateral ou no centro, depende do seu micro-ondas, e depende da idade também do micro-ondas, ele tem aquele que ou vai só por fora ou só no núcleo, tá? Então nós temos que mexer. É a mesma coisa a água. Quando você coloca uma água para ferver no micro-ondas, você tem que tirar e mexer, porque ela vai estar quente só em alguns pontos, tá? Então nós vamos derreter esse chocolate, terminou de derreter, nós vamos pegar a parte que eu vou deixar separada aqui, vou até separar. Qual a proporção? Metade e metade. Então metade eu derreto no micro-ondas e a outra metade eu coloco. Algumas literaturas defendem que tem que ser 1/3 dela, eu tenho que deixar separado, tá? A metade dá certo também. Então eu coloco metade aqui no bowl, vou levar para o micro-ondas, essa outra metade depois eu vou misturar até ele ficar homogêneo. E sempre com o termômetro. Sempre com o termômetro. Tá aqui, do lado. Tá aqui. Para você ir verificando a temperatura. Esse aqui é o mais legal para chocolate, que é o de infra, tá? Mas se não tiver, pode ser aquele de caneta mesmo, que vocês têm aí, de bastão, sem problema nenhum. E é interessante para que você vá verificando. Eu não posso banhar o meu brigadeiro, o meu bombom, com chocolate sem estar temperado. Já deve ter acontecido com vocês de irem comprar em algum lugar um bombom, em algum lugar, a hora que vocês pegam o chocolate para comer, ele começa a derreter na sua mão. Isso é falta de temperagem, tá? Depois que nós chegarmos aqui no ponto, aí sim nós vamos começar a derreter o chocolate, tá? Só estava explicando para vocês mais ou menos como que é o processo, mas nós vamos esperar chegar o momento aqui para que vocês façam... Não? Mandem aí que a gente já vai respondendo. E caso não consigam hoje, surja alguma dúvida depois, pode mandar que nós mandamos depois no inbox também as dúvidas para vocês. Acho que pode aumentar um pouquinho, né? Como tá. Que essa chama, ela é bem distante da panela.
Pessoal, uma outra situação que é bem interessante vocês ficarem atentos, alguns fogões, por exemplo, cooktop, a chama dele ela é mais distante da panela, é diferente dos fogões convencionais, que tem a gradinha do fogão e já vai a panela em cima, ela fica mais próxima. O cooktop, ele tem a base de vidro, a grelha, que é a trempe, e a panela vai mais distante, ela demora um pouco mais. O nosso é mais distante ainda. E, inclusive, o Yuri falou que vai trocar esse fogão aqui, né, Yuri? Então, ele é mais fácil. Esse aqui, para TCC, já vi vários alunos falando, esse fogão é muito lento. Então, nós vamos trocar porque esse é muito distante. Para confeitaria é bom, é legal, é interessante um fogo mais leve, não tão forte. Mas esse é muito leve, tá? Na casa de vocês, tem alguém que já está chegando no ponto aí do brigadeiro ou não? Não? Tá. Quer que eu mexa um pouco, Mary? Não? Quem está com saudade aí, pessoal? Levanta a mão. Quem está com saudade da sala de aula, das cozinhas? Logo, logo nós vamos voltar. Com certeza. Tudo isso vai passar, estaremos todos de volta aqui. Estamos com saudade de vocês também, pode ter certeza. Olha lá, saudade demais. Muito bem. Se alguém quiser mostrar o ponto que já está aí na panela, coloque o celular aí próximo para a gente dar uma olhadinha. Pessoal, tomaram cuidado de colocar só os 50 gramas de chocolate aí nesse momento no brigadeiro, deixaram o restante separado? Ok. Não. E aí, enquanto a Mary está mexendo, eu vou mostrar para vocês o que eu já deixei pronto. Aqui, ó. Que vocês não vão conseguir preparar isso agora, tá? Eu já deixei pronto para adiantar aqui para vocês, porque esse brigadeiro, depois de pronto, vocês vão colocar para gelar, coberto com um filme plástico, ou um saquinho. Depois de frio, vocês vão modelar dessa forma aqui, tá? Sempre acompanhando o padrão, algumas pessoas fazem até na balança mesmo, medindo de 20 a 25 gramas. 25 gramas eu acho que ele pesa um pouquinho, ele fica muito grande, porque nós temos que lembrar que nós ainda vamos banhar com chocolate. Então, de 15 a 20 é o suficiente, e aí modelem todos, levem para gelar novamente. É interessante quando nós formos banhar, que ele esteja frio, tá? Os pesos dos ingredientes, vamos lá, repetir, pessoal, dos ingredientes do brigadeiro. 400 gramas, 395 gramas de leite condensado, que é uma lata. 50 gramas de creme de leite, o HT, e 50 gramas de chocolate branco picado, que já foi aí nos moedinhas para vocês, então não precisa picar, tá? Vai ferver já já. Então, voltando aqui. Então, vocês vão terminar. E o damasco, pessoal. Damasco picadinho também. Se quiserem deixar alguns damascos e depois cortar para colocar em cima do chocolate, fica bem legal também para identificar que é um bombom de damasco, tá? Foram 50 gramas de damasco também. E aí vai de gosto também. Quer colocar mais? Pode colocar. Só não pode colocar em excesso, porque daí você vai comer e fica parecendo um doce de damasco só, e acaba ficando até meio enjoativo. Então tem que ter uma proporção. Então, voltando, nós fizemos isso aqui, ó, ele fica bem firme. Deixa eu até tirar um aqui para vocês virem. Ó, deixa eu mostrar aqui. Isso. Ele fica bem firme. Isso aqui é bem fácil depois para nós banharmos. Porque quando você pega um doce muito molengo, para você banhar, conforme você vai banhando o chocolate, porque ele ainda está numa temperatura, ele vai derretendo. Então, esse ele já está bem firme para você só banhar depois, tá? Deixar aqui do ladinho. Não vou nem cobrir agora, vou deixar assim, para vocês irem olhando. E aí, Mary? Alguém está chegando no ponto aí, pessoal? A hora que começar a desgrudar do fundo da panela, começar a cristalizar o fundo da panela, ele está começando a atingir o ponto, tá? Aí mais uns 40 minutos, aí ele chega. Rapidinho, pessoal. É sexta-feira, tá todo mundo tranquilo, então sem pressa. Não posso falar, vamos abrir a cerveja para ir tomando, porque nós estamos em aula, né, agora, então não pode beber, né, nem pedagogicamente. Vamos lá. Pessoal, mandem para nós depois aí relatos, gostaram do projeto?
Se foi interessante para vocês, depois comentem conosco, até para nós sabermos como que vocês estão interagindo com isso aí. A Beatriz já chegou no ponto, Beatriz? Levanta aí, consegue levantar para me mostrar? Levanta na espátula mesmo, só para eu dar uma olhada no ponto. Mais uma vez que eu não... Consegue aproximar um pouquinho mais o celular, Beatriz? Não, acho que a Beatriz não está aparecendo ali, Yuri. Está aparecendo a Karina e a Rosineide. É a Rose. Isso. Está soltando o fundo da panela? Já. Ótimo. Agora você vai pegar o seu, você vai colocar num prato. Um prato raso, pode ser. Deixar ele bem espalhado, cobrir com filme plástico e levar para a geladeira, tá? O nosso chega. Hoje chega no ponto? Chega, né? Um dia chega? Tem que chegar hoje. Liga, professor. Rosineide, então coloca num prato raso teu, tá? Cobre com filme plástico e geladeira. Mera, os alunos estão dando um baile em você, o delas quase todos já chegaram no ponto e você está aí ainda mexendo. Vamos lá. Ah, sim. Porque nós estamos com ar-condicionado e isso acaba prejudicando um pouco também, pessoal, porque o ambiente aqui, por causa dos equipamentos, tem que deixar o ar ligado, então acaba ajudando um pouquinho a demora, tá? Mas já está quase chegando. Então vamos ter bombom no final de semana aí, para todos? Interessante, hein? Nós temos uma plateia aqui esperando, uma plateia pequena, claro, como sempre nas lives, nós estamos trabalhando com a equipe reduzida, mas tem alguns que estão esperando aí já os bombons também. Pessoal, a hora que ele chega nesse ponto aqui, o Carlos, isso, passa no fundo da panela, mas ele começa a desgrudar, mas ele ainda não está cristalizando o fundo da panela, tem que mexer mais ainda. A hora que ele começa a ficar bem cristalizado, é o ponto, tá? Quem finalizou aí, vai colocando no prato, deixa lá na geladeira e aí peguem o chocolate, tá? Se vocês quiserem derreter o chocolate comigo, para vocês aprenderem, ótimo, só que vocês vão ter que derreter novamente depois o chocolate para banhar, porque vocês não vão poder banhar esse brigadeiro agora, tá? Porque ele está muito quente. Aí, professor. Pronto. Pessoal, esse é o ponto, ó. Deixa ele só secar um pouquinho para a gente levantar primeiro. Deita aqui, para ele cristalizar o fundo. Aí levanta agora. Ó, professor? Toda a extensão cristalizada. Hã? Rose, mostra novamente, Rose. Isso, é isso aí. Só colocar filme plástico e geladeira, tá? Então, aqui nós também chegamos no ponto. Nós vamos colocar no nosso bowl e vamos levar para gelar. Isso. Ele fica bem pastoso, tá? Não é aquele brigadeiro de colher, que ele fica um pouco mais fluido. É esse mais pastoso, tá? No caso da luz, talvez vocês não consigam enxergar, mas é isso aqui. O que que eu faço? Pego o filme plástico, então, ou um saquinho, coloco aqui em cima, em contato, tá? E levo para gelar, certo? Tem a geladeira aqui, nós já vamos colocar. Pronto. Quem ainda não chegou no ponto e está no brigadeiro, só nos avise aí para depois nós irmos para o chocolate. Tem alguém que ainda está fazendo o brigadeiro? Tem gente fazendo? A gente espera. Nós estamos aqui à disposição de vocês, não tem problema. Quem já terminou pode pegar o chocolate. Tá? Já vai separando num bowl aí para nós levarmos para o micro-ondas depois. Bowl e uma espátula. E o termômetro. Pessoal, se não tiver termômetro, tá? Vamos lá. Não tem um termômetro fácil aqui. Como que eu vou fazer?
Por esse método que nós vamos preparar no micro-ondas, que é por semeadura, você consegue sem problema nenhum. Por quê? Basta você juntar a outra parte do chocolate que ficou aqui, você já vai temperar o teu chocolate. Basta você deixar uma parte separada. Como nós temos 2 bowls aqui, eu não vou derreter todo o chocolate, tá? Então eu vou tirar uma parte aqui, vou derreter só essa parte menor, e depois eu vou pegar um pratinho, ou um bowl, para colocar uma outra parte aqui. A Rosineide está tudo ok aí, né? Já está derretendo chocolate? Susan, terminou também? A Rosineide já está adiantada, ela já está derretendo chocolate, olha lá. Deixou uma parte, ô Susan? Ô Susan não, a Rosineide, deixou uma parte separada aí do chocolate, sem derreter? Deixei. Então vamos lá, Deixei. podemos para o chocolate então? Todos? Então vamos. Então, ó, peguei uma parte, metade do chocolate, e a outra metade eu vou deixar aqui. Tá? Então eu vou derreter primeiro, eu começo com essa parte. Vou colocar 30 segundos. Pessoal, vai variar muito da potência do micro-ondas, como chama isso aqui, não é termômetro, micro-ondas de cada um, tá? Cada um oscila. Marcas, e aí alguns até vêm aqui potência que você quer. O nosso da faculdade, ele não tem, ele já tem a tecla iniciar 30 segundos, tá? É uma potência média, não é a potência alta. Mas alguns fornos aí com certeza vai ter qual potência você quer. Sempre na média, não vamos na alta porque vai queimar o chocolate, tá? Então deram uns 30 segundos, nós vamos abrir, por mais que não tenha feito nada no chocolate. Nós vamos mexer. Volta-se 30 segundos. Já estão fazendo juntas aí, todos? E aí, depois que nós derretermos o chocolate, que nós formos banhar os bombons, sempre ou uma folha de papel manteiga ou silpá que vocês tenham. Se não tiver, direto na pedra, tá? Pessoal, uma coisa bem interessante que eu esqueci de falar para vocês. A hora que vocês forem bolear os bombons, não passem manteiga na mão. Algumas pessoas passam manteiga. Isso vai ficar um sabor residual no teu doce, tá? Molem a mão só, na água mesmo, sequem, só passam uma toalhinha, um papel toalha. Não é para secar totalmente. Molem a mão, só faz assim. Com a folha de papel, você consegue bolear sem problema nenhum. Esse brigadeiro ele não fica grudando na mão, tá? Ó, mexo novamente. Chocolate branco, ele é bem chato de se trabalhar, tá? Chato para derreter, às vezes ele fica empelotado. Esse aqui, qual é a marca desse aqui, Mary, que vocês compraram? Norcal? Cical. Ele é muito bom, que ele já está começando a derreter. Tem alguns, quanto mais você coloca para derreter, mais ele empedra, tá? Aí não tem jeito, aí tem que guardar para fazer algum outro doce, alguma coisa, tá? Porque o chocolate branco realmente ele é mais delicado para se trabalhar. Chocolate ao leite, o chocolate ao leite é o mais fácil para se derreter. Meio amargo já vai ficando um pouquinho mais difícil. E o branco também, mas esse aqui está indo de boa. Em marca de chocolate, eu sempre falo em sala de aula. Se você tem receio de trabalhar com chocolate nobre, principalmente se você vai trabalhar numa escala grande, fazer doce para vender, por exemplo. Você pode trabalhar no seu interior do doce com produtos nobres, um leite condensado de uma boa marca, um chocolate nobre de uma boa marca, um damasco bom, e a casca você comprar um chocolate fracionado bom, de uma marca boa, que não vai ter problema nenhum. Por quê? Aí você não precisa ficar temperando o chocolate para banhar. Você derrete e já banha o teu bombom, tá? Vamos lá. Mais alguém aí que já chegou no ponto de chocolate? Karina, já misturou as duas partes? Faz um sinal com a mão aí, não precisa escrever não. Pessoal, ó que beleza, ó, rapidinho ele já vai derretendo. Mas depois ele não vai endurecer? Como que eu vou misturar a segunda parte? Eu tenho que estar com esse aqui totalmente liso e homogêneo. O quê? Depois que misturar a segunda parte, ele vai endurecer e você vai mexer. A temperatura desse chocolate que nós estamos derretendo é o suficiente para derreter a segunda parte. E nós vamos juntar já temperando. Normalmente, o que nós faríamos na temperagem comum e tradicional? Derreteríamos todo o chocolate, jogaríamos aqui na pedra e íamos mexendo esse chocolate até ele atingir a temperatura, tá? Esse, como nós vamos misturar uma parte do chocolate que ainda está frio, está aqui in natura, ele já vai temperar o chocolate. Ele vai ficar um pouco mais espesso, mas vai mexendo que ele vai chegar
na ponta que a gente precisa, bem homogêneo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Alguém aí já misturou a segunda parte? Faz um ok aí só para eu enxergar e me fale se deu certo. Ó, só para vocês terem uma ideia. Aqui ele já está homogêneo. Vamos medir aqui a temperatura. Ó, 45 graus, tá? O que a gente faz agora? Ele já chegou, vou mostrar aqui para vocês, ó, super liso, não tem grumos. Como ele é muito branquinho, talvez vocês não enxerguem muito bem aí, tá? E agora eu venho com essa outra parte. E agora eu vou mexendo até ficar homogêneo novamente. Não se assustem, dá a impressão que ele vai ficar duro e não vai derreter, mas ele derrete. Ao terminarmos de mexer com esse aqui, nós vamos verificar a temperatura dele. Vai estar bem mais baixa. O interessante é que vá levantando assim, pessoal, para ficar bem misturado, tá? Não fique só mexendo assim. Levanta com a espátula. Alguém aí já chegou no ponto do chocolate? Já juntou os dois e já chegou no ponto? Se chegou, mostra aqui pra gente, fazendo favor. Pessoal, caso aconteça de você começar a banhar o chocolate, os seus bombons, e o chocolate endurecer, você pode colocar novamente no micro-ondas, porém você tem que ter uma segunda parte para você misturar. Ou, se você só derreter, não tem mais chocolate para misturar, derreti novamente, aí você tem que ir misturando o chocolate até baixar a temperatura, tá? Tá quase, ó. Ainda tem alguns grumos. Vamos verificar a temperatura dele? Ó, já caiu para 35 graus, tá? Pessoal, quais são as outras técnicas de nós trabalharmos com chocolate? Existe o micril, tá? Depois, quando nós voltarmos aí, nós vamos trabalhar com ele também. Eu não quis trabalhar com ele hoje, porque ele é um paliativo para vocês trabalharem com chocolate. É o mesmo processo, tem que derreter, mas ele agiliza um pouco o processo na hora do trabalho com chocolate para quem trabalha em longa escala. Eu quis mostrar hoje para vocês a forma correta e mais tradicional, tá? Mas depois em sala de aula vocês vão trabalhar com ele também para vocês saberem como que utiliza o produto. Micril, na verdade, é uma manteiga de cacau. Tem alguém aí que não gosta de trabalhar com chocolate, pessoal? Sejam sinceros, pode falar, não tem problema não, tá? Não vai perder ponto depois. Acho que todos, pelo jeito, ninguém falou nada, então acho que todos, então acho que a gente pode colocar um monte de aula de chocolate. Pessoal, ó, aqui já está quase no ponto, ó, tem pouquíssimos grumos. Qual a temperatura? Mary, pega um guardanapo para mim, por favor. Qual a temperatura ideal para nós começarmos a banhar bombom ou chocolate? 29 a 30 graus. Então eu posso, obrigado. Então eu posso ir mexendo ele até ele baixar a temperatura. Ninguém respondeu pelo jeito aí, né, Yuri? Que se não gosta de trabalhar com chocolate, então todos gostam, né? Olha que beleza. Pronto. Pessoal, tomem cuidado para que fique realmente, tenham certeza que não tenha nenhum grumo de chocolate, tá? Que a temperatura que ainda está aqui, ele vai derreter. Então vai mexendo, qualquer gruminho que tenha, tente tirar. Pronto. Nosso está completamente liso. Certo? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos começar a banhar o nosso. Vocês não vão conseguir.
e vocês não terão a segunda parte para vocês derreterem o chocolate depois. O que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão levar no micro-ondas até ele derreter por completo, tá? Caso tenha um termômetro, ele vai chegar a uns 40 graus. E aí vocês vão mexendo esse chocolate até diminuir para 29 a 30 graus, tá? Não tem o termômetro, Fábio. Coloca aqui no pulso de vocês. É temperatura de mamadeira que a gente fala. Você coloca, você consegue suportar a temperatura. Essa é a temperatura de temperagem também, tá? Não é difícil, é fácil. Todos conseguiram derreter aí ou não? Tem alguém que não conseguiu derreter? Nos dê um sinal de fumaça, um sinal de luz. Tem alguém lambendo o dedo lá, então acho que conseguiu. Sumiu a imagem. Tudo certo? Ok. Ótimo. Então vamos lá, vou começar a banhar agora. Mary, vem me ajudar agora, por favor. Pessoal, Chefe, então vamos lá. imagem. Sempre um silpar. Sumiu a Vou até imagem. tirar da GM aqui. Chefe, Os sumiu a alunos imagem. sempre perguntam qual o lado certo de utilizar o silpar. Não tem um lado certo. A menos que a receita peça alguma coisa. Usar o lado mais liso, o lado mais brilhoso ou o lado mais fosco. Mas normalmente não tem, tá? Fixação da imagem. Qual imagem? Espera aí que o Yuri está dando um retorno aqui para a gente. Ah, tá. Pessoal, fixe a imagem do Carlos aí como a imagem principal para que vocês consigam fazer o quê? Ah, para que não saiam, tá? Coloque a imagem dele. Então nós vamos pegar nosso bombom aqui, ó. Ele gruda um pouquinho. E vamos colocar, deixa eu ver onde o Carlos vai focar aqui para eu colocar. Vamos colocar no nosso chocolate. Com o garfo de chocolate, para chocolate, que é aquele garfo tridente, tá? Você vai banhar o teu bombom. Isso aqui é a forma tradicional. Aí eu vou mostrar outro para vocês. Tem luva aí, Mary? Luva. Pega para mim, por favor. Vocês vão bater aqui na lateral para a gente tirar o excesso. Quanto tempo fica o brigadeiro? A Beatriz está perguntando, na geladeira. Até ele ficar frio e você conseguir modelar. Lembrando que depois que você modelar, você vai colocá-lo novamente. Pessoal, o Carlos, tenta mostrar aqui, fazendo favor, a hora que eu for tirar o garfo. Ó. Sempre que vocês forem trabalhar com chocolate, apoiem ele aqui, aperta para baixo e puxa o garfo. Tá? Vão ficar essas arestas aqui no bombom. Depois de frio, a gente vem e tira isso. Isso. Tá. Aí a Mary foi pegar uma luva, porque existe uma forma da gente fazer. Quando vocês forem tirar do prato e aconteceu isso aqui, ó. Carlos, tenta mostrar aqui na minha mão, fazendo favor. Ficou uma ponta, uma gota. O que é que a gente faz? A gente boleia novamente antes de banhar. Não tem problema, tá? Tá meio desfocado, mas acho que vocês estão vendo uma ponta aqui. Pera, aqui, ponto. Ó, tá vendo a pontinha aí? Pessoal, vocês observam, acho que a gente vai conseguir mostrar depois, quando o derretimento de chocolate, a temperagem foi adequada e correta, a hora que você banha, ele já seca, ele já cristaliza e fica certinho. A trufa tradicional de chocolate, lembrando que vocês devem vir várias vezes por aí, em alguns lugares, vendo trufa de morango, trufa de chocolate, trufa de alguma coisa. Para ser trufa, tem que ter bebida alcoólica. Nada é trufa se não tem bebida alcoólica. Então, a trufa tradicional, original, é chocolate meio amargo, conhaque e creme de leite, tá? E depois ela é banhada, que faz uma alusão à trufa mesmo, cogumelo, tá? E ela não é banhada dessa forma. A Mary vai continuar banhando essa aqui, mas eu vou banhar uma da forma que é a original. Vocês podem colocar uma luva, ou se quiserem na mão mesmo, vocês vão pegar o bombom de vocês e vão passar o chocolate no bombom. Não vão jogar o bombom no chocolate. É o trabalho inverso, tá? Então você pega uma trufa, boleia ela, pega o chocolate e faz isso aqui, ó. Essa sujeira mesmo aqui, tá? Isso aqui é a trufa original, porque ela tem que ficar meio crespinha, que é o tradicional da trufa, tá? Esse aqui é mais bonitinho, lisinho, mas o original é esse aqui, tá? Olha, eu tô orgulhoso dessa temperagem de chocolate. Olha isso aqui, que perfeito, Mary. Pode vir aqui, banhar.
Vai, eu vou te ajudar. Vai no garfo, eu vou na mão. Tá? Hã? Pessoal, o chocolate deu certo de todos aí? O meu deu. Só que eu O não que vou é esse misturar. negócio laranja que você está colocando o bombom? Ah, é o silpar, é o tapete de silicone, tá? É o tapete de silicone. Esse nosso é vermelho, mas vocês têm o marrom, tem branco. Se não tiver isso, pode ser papel manteiga, tá? Fiquem tranquilos. Aperta e puxa. Isso. Pronto. Ó. E ele consegue, pessoal, esse que você derreteu, você consegue trabalhar ele por um bom tempo, não é tão rápido, tá? Você consegue banhar em uns 30, 40 bombons, tá? Se quiserem, como eu disse lá no início, pegar um damasco e colocar aqui em cima, tem que ser ainda enquanto ele estiver mole, tá? Para não ter problema depois não grudar. Isso, Mary. Bonitinho. Professor, eu improvisei um tridente aqui, ó. Isso, vai me ajudar. Pega um pratinho para a gente colocar. Vamos lá. Pessoal, lembrando, comecei a banhar o chocolate. Ele endureceu. Eu levo novamente para o micro-ondas, derreto e volto a trabalhar com ele, tá? Quantas vezes for necessário. Lembrando que todas as vezes que eu levar, eu tenho que trabalhar a temperagem. Eu improvisei um tridente aqui, ó. Pessoal, alguma dúvida aí? Aproveita para perguntar para o chefe. O chefe está com saudade das perguntas dos alunos. Pergunte quantas vezes quiser. Não é não, Mari? A gente tá com saudade. Vem cá, Mari, me ajudar. Mari vai provar o bombom. Dependendo do que ela falar, vocês vão saber se está bom ou não. Mari, você gosta de doce de damasco? Quase nada, né? Pessoal, lembrando, uma coisa muito importante que eu não disse no início. Trabalhar com chocolate é sinônimo de sujeira na cozinha. E água quente, viu? Sempre. Logo após terminar, bastante água quente para você limpar tudo. Só bucha e sabão você não vai conseguir limpar. Fábio, fazendo daquele jeito que você mostrou com a luva, rende mais, né? Rende mais, porque é uma camada bem fina que você vai passar. Isso é até legal para a gente fazer em grande quantidade. Em grande quantidade. Evento, e principalmente falando em custo, né? Vai gastar bem menos. Um resultado muito melhor, né? É isso aqui, pessoal. Ah, e tem alguns, Mário, não sei se você já comeu, que antes de banhar no chocolate, banha no caramelo. Já comeu esse? Ai, já. É muito legal também. É um gosto. doce assim muito requintado. Antes de passar no caramelo, antes de passar no chocolate, banha-se no caramelo, tá? Isso vocês vão aprender em aula depois. Nossa, é muito legal. O que eu vi, ele era só no caramelo. Só no caramelo. Ele não tinha essa... Não, esse é banhado no caramelo e depois no... Bom, eu vou deixar isso aqui de lado. Pessoal, aí depois que nós terminarmos aqui, a gente tem que tirar essas arestas. Aí o que a gente faz? A gente pega uma faquinha. Mary, pega uma faquinha para mim, fazendo favor. Vou mostrar aqui para vocês, ó. E um guardanapo, Mary, por favor, só para eu tirar o excesso daqui. Acho que... Uma espátula, não. talvez? É, uma espátula. Aqui, a própria faquinha eu tiro. Amor, quer comer? Quer sentar e comer? Eu já tirei foto. Mary, tem uma placa de corte fácil aí ou não? Tem? Tenta trazer uma colorida, Mary, porque senão eles não vão enxergar porque o chocolate é branco. E se eu quiser finalizar com alguma coisa, eu posso colocar o que eu quiser? Pode. Por exemplo, se você quiser passar num pistache, banhou no chocolate, pega ele, vem aqui e coloca numa farofinha de pistache, ou até uma folha de ouro, que tem uma folha de ouro que é bem legal para trabalhar. Ai, tá lindo.
Você vem com uma pinça e coloca uma folhinha de ouro aqui, ou até deixa a folha de ouro cair inteira na metade dele. Tem assim, é usar a criatividade sempre, como nós sempre falamos aqui para todos os alunos, né, Mari? E esse cuidado com o acabamento vai dar muito mais valor para o trabalho de vocês. Exatamente. Então, esses pequenos cuidados, da forma de tirar o garfo. Estão me ouvindo melhor? Tá desligado? Ah, tá. E aí, agora melhorou? Agora sim. Para tudo, gente, que a gente fala às vezes, o cuidado com o acabamento faz a diferença no trabalho de vocês. Às vezes a gente vai em lugares que a comida, às vezes, é até boa. Nem tem tanto, assim, não tá errada, a louça é bonita, mas o acabamento ficou um pouquinho, né, a desejar. E uma situação é assim, pessoal, para quem já trabalha ou para quem pretende trabalhar com doces para venda, para uma festa, é sempre interessante você apresentar para o teu cliente, fazer uma demonstração com alguns tipos, por exemplo, 6 docinhos lá, um de cada tipo. Esse é o momento que você vai cativar o seu cliente, você tem que mostrar realmente aquilo de melhor que você faz. Não adianta você mostrar o mais ou menos, porque ele vai sair com a impressão que é um doce mais ou menos. Então sempre tente mostrar aquilo de melhor que vocês conseguem fazer, tá? Então, para finalizar, nós vamos pegar esse bombom aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar na placa amarela. Ele fica uma rebarbinha aqui embaixo. Isso é inadmissível para bombom. Ele tem que estar retinho. Então, o que eu faço? Isso. O que eu faço? Eu vou pegar a faquinha e eu vou tirando aqui, ó. Olha, eu vou falar que muitos lugares não faz isso, não. Não faz. Isso é o cuidado que você acabou de falar, que é o diferencial. E uma outra situação, valor agregado. As embalagens que você vai utilizar. Ó, muda completamente. Se eu pegar um desse aqui que não foi tirado as rebarbas, olha a diferença de um que está tirado para esse cheio de dentinho aqui, ó. Fica estranho, tá? E você pode até pegar na mão e como se você estivesse lapidando, ó, porque o chocolate permite você fazer isso. Você vai torneando ele. É legal de ver que a temperagem foi bem feita, que não grudou nada na sua mão. Não gruda na mão, ó. Não fica marca de dedo também, a gente consegue perceber que a temperagem bem feita. Quando você pega um chocolate que você já deixa a marca, a sua digital no chocolate e ele começa a suar, não teve a temperagem adequada, tá? Então ele fica assim, eu vou tirar de alguns aqui. Já tirou rebarba de chocolate, Mari? Ou não? Normalmente, quando eu trabalho em restaurante, então, essas coisas, eu... Olha essa rebarbona ficou. Imagina mandar um negócio assim para mesa? Né? Não dá. E outra, as embalagens que você vai colocar, isso conta bastante também, tá? Deixa eu pegar mais uma faca, vamos fazer junto aí. E esse chocolate que fica aqui no silpá, eu posso derreter ele de novo? Pode guardar, pode usar para, se tiver algum resquício, alguma sujeirinha, alguma coisa, a gente guarda para fazer um recheio de bolo, o recheio do bombom. A gente não usou chocolate aqui dentro? Sim. Então a gente pode usar. Caso para fazer a casca, não, porque talvez tenha alguma impureza, algum resquício de alguma coisa de dentro do bombom. Então a gente deixa só para recheio. Acho que tá bom aqui, viu, Mari? Será? Ó, colocar alguns desses aqui. O legal desse da luva é que ele já não fica rebarba. Eu achei mais bem legal prático. isso. Vou deixar ele até separado aqui mais na frente. Eu achei ele bem legal, para falar a verdade. Eu acho ele bonitinho, todo. Ele é todo crespinho, né? Eu acho que é bem bonitinho. Fica interessante. Deixa eu recolher isso daqui. Pronto. Então aqui está. Opa! Ué. Tô dançando com o prato. Oi! Oi! Pega pra mim, pessoal, então esses aqui são os nossos bombons. Ficou um com dente aqui, ó. Cadê? Pera. Aqui. É pra mostrar, né? Que tava aí junto. É pra mostrar a diferença? Ó a diferença com dente e sem dente. Tá? O acabamento é outro. Pessoal, na semana que vem, o Yuri vai enviar o e-mail para quem quiser se inscrever novamente, tá? Nós teremos mais algumas aulas, tá, gente? Não é porque se inscreveu para essas 2 aulas que automaticamente já está para a próxima. Não. Tem que se inscrever. E eu sei, e aviso os colegas, porque eu sei que teve gente aí que perdeu o prazo e queria se inscrever depois. Não fica adianta. De olho prazo aí. É prazo. Assim que o Yuri mandar o e-mail, já se inscreve, quem quer participar, porque a gente precisa de tempo aqui para preparar os box, para mandar para vocês, para a gente conseguir fazer
junto de novo, Exatamente. assim. E não é fácil, né, Mari? Oh. Preparar esses boxes que foram para vocês não é fácil. Vocês viram tudo como foi bonitinho, separadinho. Exatamente. Agora multiplica isso por 40, 50. Exatamente. Então, a gente precisa desse tempo hábil para separar tudo e encaminhar para vocês. E, pessoal, não é puxando o saco. Eu até estava conversando com o Yuri hoje, com o pessoal aqui. Nós conhecemos várias universidades de gastronomia, mesmo fora de Prudente. Eu não vi nenhuma fazendo essa ação que foi feita com vocês. Eu achei muito interessante essa iniciativa do Yuri, eu achei muito legal, né, Mari? Então, aproveitem bastante. Façam por merecer isso que está sendo feito para vocês, tá? Pessoal, então aqui está nosso bombom. Espero que tenham gostado da nossa aula hoje, tanto da Mari. A Karina está perguntando se vai ter mais. Terão outras aulas, sim. Sim, então, sim, fiquem atentos aí no e-mail que o Yuri vai mandar para se inscrever. Tem que se inscrever em todas as aulas, hein, gente? Então, fica atento nos e-mails que o Yuri manda para vocês. Exatamente, pessoal. Espero que tenham gostado. Bom final de semana para vocês. Bom descanso. Façam bastante doce, façam bastante nhoque. Sim. Não tem mais ou menos aquela massa. Tudo que a gente aprende, a gente começa a fazer um monte. Tô vendo que vai ter gente aí que vai fazer um monte de nhoque e um monte de doce. Não vão aguentar mais. Manda pra gente as fotos. Manda, marca a gente também. Marca no Oeste, marca a gente. Gastronomia, no Oeste. Marca a gente gosta de ser marcado, notado, tá bom? E se tiver alguma dúvida, lembrando, hein, vai lá pro YouTube essa aula para tirar qualquer dúvida de algum ponto que ficou, ou mesmo assim escreve pra gente se tiver alguma dúvida que depois a gente responde e vai esclarecendo. Tá bom? Pessoal, beijos, sintam-se abraçados, beijados e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, crianças. Até mais. Tchau. Muitos carinhos, muitos beijinhos.